O Itadori atualmente demonstrou poderes colossais que com certeza fizeram você e também eu questionar se ele se tornou o novo mais forte. Mas será que tudo que ele mostrou já é o suficiente para dizer que ele superou o Sukuna? Já adianto que a resposta pode ser bem diferente do que você espera. Antes de tudo, a versão usada aqui será a Sukuna em seu corpo original da Era Heian, sem ser receptáculo. Dito isso, vamos começar. Bem, e o Itadori de fato teve feitos em módulo que nunca foram vistos antes em Jujutsu Kaisen. Ele cortou parte de uma dimensão inteira feita de almas com as mãos no bolso. Fez um desmantelar colossal que dava para ver da atmosfera da Terra, além de aprimorar a manipulação de sangue e conseguir ocultar a sua energia amaldiçoada ao ponto de ser indetectável. E o principal, ele está vivo há décadas e décadas, e com o controle dos flashes negros, ele com certeza ganhou muito controle e refino de energia. Ele se tornou um porto seguro de força para o alto escalão do Jujutsu, e foi dito ser o mais forte de uma geração inteira de feiticeiros ao lado de Gojo. Mas temos um problema. O Yuji de fato se tornou um monstro, mas para compará-lo com Sukuna, não devemos analisar somente feitos brutos de força, mas também outros aspectos tão cruciais quanto, que numa luta poderiam fazer mais diferença do que simples poderes. E no caso do Sukuna, existem 5 fatores principais que podem definir totalmente essa batalha. E o primeiro deles é a quantidade de energia do Sukuna, que como todos sabemos é colossal. Satoru Gojo já foi dito pelo governo americano poder suprir a energia de um país inteiro com sua energia amaldiçoada. E Yuta afirma para Yuji Itadori que tem mais energia do que o Gojo. E o próprio Yuta depois diz que o Sukuna tinha 2 ou até 3 vezes mais energia do que ele. Ou seja, o Sukuna pode ter de 4 a 6 vezes mais energia do que o Gojo. E o mais absurdo, o Sukuna tinha um refinamento quase no nível dos 6 olhos. Já a energia amaldiçoada de Yuji nunca foi exaltada. E não há nada na obra que indique que ele aumentou a quantidade de energia. E mesmo se ele tivesse aumentado, é quase impossível que seria um aumento que igualasse o Sukuna. Então se os dois travassem uma batalha, o Sukuna teria muito mais energia. E por consequência duraria muito mais tempo. Já o segundo fator é a experiência, galera. Primeiro vamos desmentir umas coisas aqui. O Itadori estar vivo por 70, 80 anos não quer dizer que ele tem mais experiência em lutas do que o Sukuna, pois depois dos 16 anos até hoje em dia, ele não ficou batalhando todo dia. E mesmo que ele ficasse, os feiticeiros e maldições da era atual são bem mais fracos do que os da era do Gojo, como já foi explicado. Então ele não teria adversários que fizessem ele ter evolução real em questão de experiência de batalha. E se fosse só por tempo de vida, era pro Tengen ser o cara mais experiente da obra. Agora falando da experiência do Sukuna, ele viveu na era Heian. Acho que isso já diz muito sobre o que ele viveu. E já foi dito que nessa era ele enfrentou a elite de diversos clãs, dos mais fortes que já existiram. E tá aí, suavão. Então comparando era por era, o Sukuna com certeza tem muito mais experiência de batalha do que o Yuji, tanto pela quantidade de oponentes quanto pela qualidade. E o terceiro fator é um dos mais importantes, e é a inteligência do Sukuna. O Sukuna sempre demonstrou ser um gênio em batalha, no uso de pactos até a mimetização de técnicas de terceiros. Ele consegue usar e manipular pactos vinculativos com extrema facilidade, além de replicar técnicas só de bater o olho, como ele fez com o corte que corta o mundo e o sangue perfurante do Choso. Então numa batalha contra Yuji, mesmo que ele estivesse em desvantagem, ele ainda teria o uso de pactos e uma inteligência de combate absurda para ajudá-lo a sair de situações de risco. E também não há nada no arsenal de Yuji que o Sukuna não tenha também. Sukuna também tem os cortes que cortam a alma, como demonstrado contra o Marreta, que o Sukuna pode curar inclusive. E Sukuna ainda tem o corte que corta o mundo, que o Itadori não demonstrou possuir. E inclusive eu preciso explicar uma coisa muito importante. Muita gente tá achando que o Itadori só por ter visto o corte que corta o mundo, ele conseguiu replicar e tá aí pra usar. Mas não funciona assim, galera. O único que demonstrou mimetismo a esse nível foi o próprio Sukuna. E mesmo pro corte que corta o mundo, ele precisou do Mahoraga pra entender. E o Itadori ainda não tem nenhum feito de genialidade que permita dizer que ele consegue copiar esse corte só por já ter visto. Quase nunca você consegue replicar algo só de olhar, é muito raro. Até na vida real. Porque senão quem assiste o Cristiano Ronaldo jogando virava jogador na hora. Então não, Yuji não copiou o corte que corta o mundo. Ele não tem inteligência e a capacidade de adaptação de batalha que o Sukuna possui. O quarto fator é o corpo perfeito do Sukuna, que já foi dito ser literalmente perfeito para feitiçaria. 2 braços a mais para lutar, uma boca a mais e blá blá blá, você já sabe. O que importa é que no 1x1, Yuji jamais conseguiria lutar com Sukuna com força total, mesmo usando Kokusen, o que tiver. O Sukuna ainda possui 2 braços a mais para bater no Yuji, além do Sukuna poder esquivar dos ataques e poderes, correndo pelo ar, como ele já fez para lutar com a Maki, algo que o Itadori nunca demonstrou de poder fazer. E caso o Sukuna ficasse preso no domínio do Yuji, o que é impossível, já eu explico porquê, ele poderia fazer a sexta orca de Vime, que é quase impenetrável. Ele pode manter ela o tempo inteiro enquanto luta sem ser atingido pelo acerto garantido. Que nem ele estava fazendo contra o Itadori mesmo, além dele ter uma boca a mais para recitar os cânticos e fortalecer os seus golpes em luta. Algo que Itadori gastaria tempos e braços fazendo, o Sukuna pode fazer ao mesmo tempo que está em combate. Agora o fator mais importante de todos é o duelo de domínios. Eu falei muito até agora, eu sei. Só que isso tudo que eu disse é como se fossem argumentos de último caso, ou secundários.
Porque o que acontecia na real, assim que a luta começasse, é um duelo de domínios. E aqui acabou pro Itadori, por um motivo muito simples. O domínio de Sukuna é aberto, e o Itadori não demonstrou ter um domínio aberto, e nem ter habilidade de barreira para mudar as configurações de seu domínio igual Gojo fazia. E seu acerto garantido, apesar de ser o desmantelar, não tem 1% da agressividade do Santuário Malevolente. Então num duelo de domínios, o domínio do Yuji seria destruído por fora, galera. Mesmo que Itadori tivesse refino para segurar um duelo de domínios contra o Sukuna, ele ainda seria destruído por fora, que nem aconteceu com o domínio do Gojo. Então por todos esses fatores mostrados, eu diria que numa batalha entre os dois, o Sukuna venceria sem tantas dificuldades, pois ele tem mais energia para durar mais em batalha, mais experiência para lidar com todo tipo de situação, mais inteligência para criar formas de vencer, um corpo perfeito para uma base mais forte de combate e um domínio que aniquila todos os outros, por dentro e por fora. Mas diz aí o que você acha que aconteceria, se a batalha seria mais diferente ou seria ainda mais desequilibrada. Eu sou o Gallic, e se você gostou, compartilhe e deixa o like para me ajudar. É isso e valeu!